Igor, saudações. A gente teve um problema com relação à conexão, né? E agora eu vou chamar o pastor Cristiano. Ele tentou lá, mas eu não consegui, então eu estou iniciando essa live e vou convidar ele. Tá? Só um segundinho para a gente retornar. Ó, o Iban já está aí. Convidei já. Pastor Cristiano, tá me ouvindo? Eu acho que agora entrou. Epa! Meu Deus! Tive que trocar de telefone aqui, cara. Aí, Pode ser o travado? aparelho. Ah, então é isso então. O aparelho. Poxa. Ué. Aí segue, meu irmão. Fica à vontade. Mas vamos lá. O pessoal que está chegando agora, eu estava na live do pastor Cristiano, da igreja, né, Batista, mas Isso. aconteceu um problema com o aparelho, aí eu estou iniciando aqui agora. A gente está falando sobre missões na Amazônia, tá bom? É a tarde, né, com o Espírito Santo, o programa dele, e a gente está falando um pouquinho aqui sobre missões na Amazônia, né, e vamos, né, depois ministrar uma palavra. Então eu parei isso, comecei a falar, pastor Cristiano, o pessoal do teu perfil, né, que estava assistindo, Sim, né, tem como sim. você compartilhar isso aí para eles terem noção de que a gente está por aqui agora pelo meu perfil? Fazer isso agora aqui. Vou pedir aqui minha Tá? assistente para me ajudar. Compartilha aí. Ah, Chegou aqui um jovem. Jovem é mais cuca. eu também não sou muito bom nesse negócio, eu preciso de ajuda. Mas vamos lá. Meus irmãos, quem entrou agora, eu comecei a falar, né, a nossa live é sobre missões na Amazônia. Então, tivemos um problema técnico lá, onde a live no perfil da Igreja Batista parou. Então, estamos reiniciando aqui. Lá eu falei sobre a minha missão, sobre as nossas 5 missões, né? Evangelismo, ajuda social, plantação de igreja, apoio às igrejas existentes e treinamento de lideranças e obreiros. Tá? E eu comecei a falar sobre o projeto, nosso alvo maior para o ano de 2025, que é a aquisição do nosso barco. Né? Ao longo dos 25 anos, nós não conseguimos adquirir um, e o barco é uma ferramenta fundamental e imprescindível para a obra missionária na Amazônia. Então, esse ano de 2025, estamos celebrando 25 anos de campo missionário e cremos que, por se tratar de uma data especial, né, iremos alcançar esse alvo. Um alvo de fé, um alvo ousado, mas é para a obra missionária. Tá bom? Então vamos lá, eu estava falando sobre isso, né? Deixar a live aqui, depois eu vou salvar no feed com mais informações sobre esse projeto do barco para os irmãos entenderem melhor. E vamos lá, eu estava falando sobre fundamentos da obra missionária. Estava falando sobre a construção da igreja no Rio Negro que nós estamos fazendo agora, certo? Então, estava falando sobre os desafios que nós encontramos lá, né? E estava falando sobre a parte final da construção da igreja. Lá tivemos muitos desafios, né? Doenças, chuvas, falta de material, ataques de cobras, né? Mas a obra saiu. Então, atualmente nós estamos tendo a parte por fazer, que é a cobertura, a parte final. Precisamos de telhas, né? Telhas e alumínios, pregos, mais algumas coisas de ferro para a gente de fato concluir aquela construção lá. Os membros da igreja, né, que são os comunitários, são pessoas muito abençoadas. Né? Nos próximos 60 dias teremos batismos em águas, então vai ser uma festa lá. Tivemos já o culto de pré-inauguração, né, mas creio que final de maio vamos estar fazendo o culto de inauguração, já com batismos, com Santa Ceia, vai ser um trabalho muito lindo. Eu estava falando sobre os fundamentos da obra missionária, né? E um dos fundamentos é que nós dependemos do Espírito Santo. A obra missionária depende do Espírito Santo, porque ele faz tudo. Então, para que essa igreja que nós estamos agora construindo acontecesse, de fato foi necessário um milagre. Nós não tínhamos recursos, não tínhamos condições, não tínhamos mão de obra, não tínhamos nem o transporte. E foi o Espírito Santo que agiu para que a obra dele acontecesse lá na região amazônica, para que a igreja fosse construída, né, e muitas pessoas fossem salvas, crescem no Senhor Jesus, estivessem ali
a transformação de vida. Então, é o Espírito Santo que faz, é ele que age. Nós somos apenas pessoas privilegiadas, né? Nós somos seres limitados, falhos, pecadores justificados, que temos o privilégio de sermos chamados para estar participando de uma obra muito grande que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está fazendo, que é a obra missionária, né? Às vezes eu encontro pessoas querendo falar, se orgulhar do que fez, das obras que realizou, e aí na minha consciência, automaticamente, né, me lembra de que, olha, nós somos co-participantes, nós estamos participando de uma obra que o próprio Deus está realizando. Não somos nós, seres humanos, que estamos realizando essa obra. Nós dependemos do Espírito Santo, a obra missionária depende do Espírito Santo para que isso aconteça. Então, graças a Deus, a igreja está lá, né? Os membros estão lá, firmes, fortes. A igreja está na reta final, faltando apenas o telhado, né? Porque o Espírito Santo é quem faz. No ano de 2008, pastor Cristiano, eu acompanhei o meu pai para uma missão. Eu era bem jovem, mais jovem, eu sou jovem ainda. Eu acompanhei meu pai para uma missão no interior do Amazonas, Rio Solimões. E quando eu cheguei no local, que eu fui entender qual era a missão. Era a missão de construir uma igreja. Tá? Então tá bom, tínhamos ali já material que já estava no local, então fomos de fato cavar buracos, pregar, serrar madeiras, né? Construir a igreja. Passamos toda a semana lá trabalhando pesado para que a igreja fosse erguida, fosse construída. E no último dia da construção, final da semana, aconteceu o culto de pré-inauguração. Então tivemos lá o culto, começou uma bênção, até que por volta, né, no meio do culto, um grupo de mulheres da comunidade chegou para testemunhar. E aí elas testemunharam sobre aquela igreja. Falaram, olha, quando o pastor veio para cá, não tinha terreno, muito menos a igreja. E o nosso desejo era termos uma igreja, termos um local específico e exclusivo para oração, para pregação da palavra, adoração, comunhão. Mas a nossa comunidade é muito pobre, a gente não tem recursos, né? Os nossos dízimos e ofertas são frutas, peixes, não tem dinheiro. Então a construção da nossa igreja não era nem um sonho, mas nós passamos 3 anos orando às 5 horas da manhã na casa da irmã fulana, e elas mostraram lá a irmã fulana. 3 anos orando às 5 horas da manhã na casa de uma irmã. Até que no final dos 3 anos, um grupo de estrangeiros que veio de fora ficou sabendo daquela comunidade, ficou sabendo da necessidade. Então eles foram tocados pelo Espírito Santo para doarem o dinheiro para a construção daquela igreja. E eu estava lá, né, passei a semana toda construindo, pregando, machucando as mãos. No final da semana eu estava lá no culto de pré-inauguração, vendo que o Espírito Santo é que age na obra dele. Nós somos apenas pessoas limitadas que temos o privilégio de estar vendo o que ele está fazendo. Então ali foi um culto, né, de pré-inauguração muito abençoado, muito lindo. Né? Pessoas que não tinham nem a condição de sonhar no templo viram que faz a Deus, né? Então, eu estou vendo isso na construção do Rio Negro, vi nessa igreja do Rio Solimões e tantas outras, e estou crendo também que com o barco vai ser nessa via aí, não vai ser diferente, vai ser por esse mesmo caminho. O Espírito Santo que nos chamou, tem feito grandes coisas, também vai colocar essa ferramenta, esse transporte, meio de transporte nas nossas mãos, para que a obra dele continue avançando, continue mais longe, sendo expandida e sendo intensificada. Tá bom? Amém. E já para caminhando para o final. Como diz o pastor Orlando, nós temos que ser instrumento afinado. Afinado. Toca ele, né? A gente só tem que estar afinado. É isso aí. Já para caminhando para o final, tá? A gente atualmente, né, nessa época de pós-modernidade, com a teologia liberal e muitas outras coisas atacando a nossa ortodoxia, né, de fato, nossos fundamentos, que são bíblicos e apostólicos, a gente encontra muitas visões e opiniões voltadas à obra missionária. Nos anos 60, final dos anos 60, aconteceu uma coisa na Amazônia muito interessante. Quem me contou essa história foi meu pai. Lá na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru,
onde nasce o rio Solimões. Né? Aconteceu uma coisa interessante. Na década de 1960, o Brasil estava vivendo um novo momento político. E a região norte, principalmente a Amazônia, era uma área arriscada. Tá? Então, o governo decidiu cuidar da região norte, onde aconteceu muitas coisas. Construção de aeroportos, projeto Calha Norte e por aí vai. Né? De fato, foi uma área que foi cuidada e desenvolvida pelas Forças Armadas. Então, no final da década de 1960, um grupo de militares jovens foi para a tríplice fronteira para mapear, para saber, para ter certeza de onde era a fronteira, né? Onde eram os limites geográficos do Brasil. Então, quando eles chegaram na fronteira do Brasil com a Colômbia, eles queriam ter a certeza de onde era a fronteira. E um jovem oficial do Exército viu um grupo de ribeirinhos e perguntou: olha, bom dia, boa tarde, não sei qual era o momento do dia. Cumprimentou eles e disse: olha, é aqui que termina o Brasil? Então, meu pai contou que dos ribeirinhos que estavam lá, o mais idôneo, olhou para ele com um jeito bem simples, né, aquele jeito bem amazonense, bem caboclo, e falou: olha, seu menino, aqui é onde começa o Brasil. Perceberam os dois pontos de vista, as duas óticas? Enquanto o militar, que sempre viu o Brasil de baixo para cima, achava que lá terminava o Brasil. E o ribeirinho, que estava lá, que sempre viu o Brasil de cima para baixo, via que lá começava o Brasil. E é mais ou menos essa polêmica, esse conflito que nós temos encontrado atualmente no meio teológico, né, no meio eclesiástico, sobre a obra missionária. A gente tem enfrentado alguns desafios dentro de algumas denominações, por não quererem mais investir na obra missionária, por não quererem mais treinar e preparar obreiros. A gente tem recebido notícias de seminários que estão sendo fechados, né? Estão encerrando suas atividades por conta dessas ideias aí teológicas de que, né, a minha verdade, o meu ponto de vista é o certo, então não vale a pena mais manter o seminário. E quando a gente vê, né, sobre a obra missionária, a gente vê na Bíblia. Eu gosto muito do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que diz: e vocês receberão a virtude do Espírito Santo que virá sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. Atos dos Apóstolos, alguns teólogos de confiança costumam chamar de o Evangelho do Espírito Santo, onde é o nascimento e a expansão da igreja. Né? A obra missionária está toda ali. Né? Então, no capítulo 1, a gente vê o Senhor Jesus prestes a retornar ao céu e dando as últimas instruções aos seus discípulos. E os discípulos estavam preocupados com o momento político, estavam preocupados com algumas profecias, estavam preocupados com tempos, estações e tudo mais. E o Senhor Jesus disse: olha, não se preocupem com isso. Isso daí é uma coisa que vocês vão viver, é uma coisa que vocês vão ver. Preocupe-se com a minha missão. Vai vir um após mim que vai dar poder para vocês. E através desse poder, por meio desse poder que vocês vão receber do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Né? Então aqui a gente já pode aprender muitas lições ricas, onde o Senhor Jesus nos fala que a obra missionária é feita, né, através do poder do Espírito Santo. Não é por meio de paixão, não é por meio de fortes emoções, não é por meio de pensamentos, não é ativismo, não é nada disso. É por meio do poder do Espírito Santo. É através do poder do Espírito Santo que a gente consegue atingir o mundo, consegue chegar nesses 4 lugares que estão aqui representados não e sim simbolicamente. E o primeiro lugar que o Senhor Jesus nos manda, fala para os discípulos serem testemunha, é Jerusalém. A gente entende que Jerusalém era o lugar que eles estavam, era o local que eles estavam, é onde foi fundada, plantada a primeira igreja. Tá? E a gente entende que ali foi a primeira base missionária, Jerusalém. Depois aconteceu o nascimento da segunda, que foi em Antioquia, com Pedro, mas Jerusalém foi a primeira base. E a gente sabe que em Jerusalém aconteceu muitas coisas. Jerusalém é uma capital, né, que tinha uma representatividade, um significado, um símbolo muito forte, como tem até nos dias de hoje. E a gente vê
no capítulo 2 e 3 de Atos dos Apóstolos, pessoas, muitos estrangeiros, indo para lá, né, onde foram evangelizados, onde foram ali ministrados por meio da pregação da palavra através de Pedro, viram a descida do Espírito Santo e muitas outras coisas aconteceu ali em Jerusalém. Enfim, Jerusalém era o local que a igreja estava, era onde os discípulos que receberam a mensagem, a ordem do Senhor Jesus estavam. Para a gente aqui hoje é onde nós estamos. Onde é que nós estamos plantados? Né? Qual é a sua cidade? Qual é o seu bairro? Qual o estado que você está? Qual o nome da sua rua? Qual o nome da sua comunidade? E a sua família? Como é que está? Uma vez eu ouvi um missionário dizer que o maior e mais desafiador campo missionário não é o transcultural, não é o internacional, não é o interestadual, não. É a nossa família. O campo missionário mais dificultoso é a nossa família. Tá? Então, esse é Jerusalém, onde nós estamos. E nós temos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor Jesus, onde nós estamos, em Jerusalém. E Jesus também fala Jerusalém e Judeia. Judeia a gente entende como uma área mais distante, uma dimensão geográfica mais afastada, né? Uma área que os discípulos, para chegarem lá, para estarem lá, precisavam se locomover, precisavam viajar, precisavam caminhar, precisavam de fato abrir mão de algumas coisas, precisavam renunciar a algumas coisas, precisavam preparar uma logística, precisavam de fato ter um planejamento para chegar na Judéia e também pregar, também ser testemunha lá. Para a gente, hoje, a gente entende Judéia como uma outra cidade, um outro estado, quem sabe até um outro país, né? Uma área geográfica mais distante da nossa. Às vezes, pode ser um bairro vizinho, uma cidade vizinha, um distrito vizinho, enfim. Para chegarmos à Judéia, precisamos sair de onde estamos, precisamos nos locomover, precisamos planejar, precisamos ir. Marcos fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Indo por todo o evangelho, é o original. Indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. A ideia ali é que nós precisamos estar em constante movimento. Por todo lugar que nós estivermos passando, sempre que nós estivermos indo, temos que pregar o evangelho. E assim é com Judéia. E tem a terceira, o terceiro destino, que é a Samaria. Quando a gente fala de Samaria, a gente vê uma área geográfica, mas eu creio que o Senhor Jesus está falando ali de um jeito também abrangendo, também dando a ideia do povo, os samaritanos. A gente sabe que os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, não se davam, eram inimigos, não tinham amizade, um problema do passado. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, era aquele povo desprezado, rejeitado, era aquele povo que não havia contato, havia uma barreira ali, tinha um conflito entre os judeus e os samaritanos. E a ordem do Senhor Jesus é que também fossem a Samaria, também fossem testemunha de Cristo aos samaritanos. Aí fica um pouquinho forte aqui agora, né? Qual é a sua Samaria? Deixa eu abrir um pouquinho aqui o coração para os irmãos aqui. Na região amazônica, ao longo desses 25 anos, por todos os lugares, ou quase todos os lugares e comunidades que eu passei, eu gostei. É difícil eu, no dia de hoje, 2025, não ter um vínculo, um relacionamento com as comunidades que eu passei ao longo desses 25 anos. Todas que eu passei, ou quase todas, eu gostei. Mas tem uma Samaria ali para mim que eu não sei explicar o porquê. Tá? Tem um lugar, uma área na região amazônica que eu fico desconfortável, não me sinto bem. E todos os anos eu vou para lá e passo 2 semanas. Mas eu vou, quando eu já estou perto de ir, eu já fico incomodado, não fico feliz, sabe? Me incomoda, me deixa desconfortável mesmo. Mas eu tenho que ir nessa Samaria. É por conta, eu fico um pouquinho desconfortável lá por conta de alguns costumes, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas alguns costumes que me agridem, eu discordo veementemente. Então isso me deixa um pouquinho, me torna um pouquinho desagradável daquele povo lá, daquela comunidade lá. Mas todos os anos eu vou e passo pelo menos 10 dias, 15 dias lá. E é a minha Samaria. Eu poderia estar indo para outras, conhecendo novas, ou passando pelas dezenas e centenas que eu já passei, mas eu
eu mesmo trabalho isso na minha mente. Eu tenho que ir lá para aquela Samaria porque é a ordem de Cristo. Eu não estou feliz, não estou confortável, estou um pouquinho constrangido. Eu sei que chegando lá eu já vou ficar estressado em ver muita coisa, eu vou ficar um pouquinho irritado em, né, ter que interagir com determinados costumes lá, mas eu tenho que ir para lá. Né? Então lá a gente construiu igrejas, a gente discipulou, a gente batizou e numa dessas idas para lá, era uma noite chuvosa e ainda não tinha igreja. Então conseguiram um lugar de reunião para a gente fazer o culto lá. Né? Era um domingo à noite, na segunda-feira eu iria embora, e retornaria para Manaus, que depois eu iria para uma outra região. Então já estava mais, né, ansioso, já estava mais feliz. Amanhã eu vou embora daqui. Vou sair da Samaria e só volto no ano que vem. E aquela noite foi diferente, porque não tinha energia, estava chovendo. O plano era fazer um culto ao ar livre, mas fizemos um lugar fechado, que não estava nada confortável. E preguei lá uma mensagem já com as últimas energias, e já um pouquinho ansioso e feliz que iria embora. E naquela noite o Senhor salvou 8 pessoas. Eu preguei uma mensagem de João 3,16. Eu não estava pregando, né? Não estava dando sangue, não estava dando alma naquela pregação, porque eu já estava querendo ir embora, era Samaria, mas o Espírito Santo agiu, né? Salvou 8 pessoas naquela noite, né? Na Samaria. Porque nós, né, eu, você, quem está assistindo, temos a virtude do Espírito Santo e temos a ordem de também estarmos em Samaria, aquele povo que a gente não gosta, aquele lugar que a gente não quer estar, naquele meio que a gente despreza e rejeita. E lá a gente também precisa estar. Né? A gente fala muito sobre os párias. Né? A gente sabe que em um país da Ásia, né, existem as castas, e tem a casta ali dos Dalits, né, dos párias. E é uma casta, é um grupo de pessoas extremamente rejeitado. O próprio povo do país rejeita, mas a gente sabe que a gente tem que também estar indo lá pregar a palavra e amar aquele povo. Então essa é a nossa Samaria. Mas tem também os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra ali, a ideia é o fim do mundo, o final do mundo. Uma vez eu vi um pastor falar o seguinte: nos confins da terra a gente não tem energia elétrica, a gente não tem ventilador, a gente não tem comunicação, a gente não tem água gelada, a gente não tem linhas de ônibus, a gente não tem posto de saúde, a gente não tem refrigerante, mas tem almas lá. O final do mundo, o final da terra. E o Senhor Jesus nos manda a gente ir para lá também. A gente tem o poder do Espírito Santo e temos a ordem para estarmos também indo para os confins da terra pregar a palavra. Atualmente, né, eu tenho atuado mais nos confins da terra, o pastor Cristiano também, todo ano vai lá na Amazônia, né, pastor Gabriel e outros irmãos. Então, a gente tem visto lá pessoas que estão vivendo no isolamento, estão vivendo ali desfavorecidas pelas autoridades, vivendo ali esquecidas pela esfera, pelos poderes, estão ali de fato vivendo um dia após o outro sem uma perspectiva de futuro, mas estamos indo lá levar a mensagem da salvação. Estamos indo lá no poder do Espírito Santo, nos confins da terra, porque tem pessoas lá que precisam ser salvas. Então estamos indo lá, abrindo mão de conforto, de luxo, de o mínimo, né, para se viver o básico para ter uma vida confortável. Estamos indo lá, dormindo em rede, pegando chuva, sendo picado por carapanã. Estamos lá, pregando a palavra, levando o reino de Deus, para que o nosso Senhor seja glorificado. Prazerzão. Né? É uma bênção. Então, a gente conclui a mensagem dizendo que a gente tem o Espírito Santo para a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? O Espírito Santo está em nós para a gente levar essa mensagem que transformou a minha vida, tantos outros, o pastor Cristiano, para outras pessoas que precisam também. Então, missão é isso, né? Levar a mensagem por meio do poder do Espírito Santo a todas as partes do mundo, a todas as pessoas. Tá? Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação, nosso propósito de vida. É para isso que a gente vive, para glorificar a Deus, fazendo essa missão que Ele nos entregou, obedecendo a Ele. Né? Melhor obedecer do que sacrificar. E a gente tem feito isso.
E a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, após o retorno do Senhor Jesus aos céus, após essa palavra, esse texto que nós lemos, os discípulos irem, de fato, a todo mundo antigo levar a palavra. A gente tem uma questão na missiologia, onde há um texto que fala que após a pregação do evangelho em todas as partes do mundo, virá o fim. Né? E muitas pessoas dizem, então vai demorar, porque muitas partes do continente africano o evangelho não chegou, muitas partes da Ásia o evangelho não chegou, então vai demorar, porque tem a janela 1040, e aí aparece um outro grupo de teólogos dizendo o contrário. Não, nessas áreas o evangelho já foi pregado. Filipe levou o evangelho à Etiópia, Paulo pregou na Ásia, Pedro pregou, lá nessa área o evangelho já foi pregado. Então, o evangelho já foi pregado por meio desses discípulos e apóstolos que tanto inspiram a gente, motivam a gente, são referências para a gente. A gente está aqui hoje do outro lado do mundo, na América do Sul, pregando o evangelho, levando a palavra para que o propósito de Deus venha a ser cumprido. Após a pregação em todas as partes do mundo, acontecer as últimas coisas ali. Então a gente termina aqui essa mensagem, envolvendo você a fazer parte dessa missão. Você é salvo, você é salva, você tem o Espírito Santo, você tem a ordem de Cristo, então participe da obra missionária. Eu costumo dizer que a obra missionária ela não precisa de ajuda. Ninguém ajuda a obra missionária. O Espírito Santo não precisa de ajuda. Mas precisa ou requer participação. E a gente participa da obra missionária indo, orando e contribuindo. Indo, orando pelos que vão e financiando os que estão indo. Então, participe da obra missionária. Faça parte desse projeto tão extraordinário e fascinante do Senhor Jesus de levar a mensagem da redenção, da salvação, todos os perdidos em todas as partes do mundo, todas as raças, tribos e nações. Amém. É um grande desafio, né, pastor? Nos dias atuais, nós, quanto cristãos, entendemos isso, entendemos que nós temos que ser missionários. Não é entrar para dentro de uma igreja, colocar uma Bíblia embaixo do braço e eu sou salvo e o mundo, alguém vai falar para eles lá. Não. É verdade. Às vezes, nós vemos muito nas igrejas, muitas mulheres, nas igrejas, e poucos homens, poucas mulheres acompanhadas do seu esposo. E uma vez eu até indaguei, conversando sobre isso, eu indaguei uma pessoa e falei, será porque muitas das vezes os maridos não são cristãos? Porque às vezes as mulheres são missionárias, mas querem ser missionárias do lado de fora. E esquecem de ser missionárias do lado de dentro. Isso serve para homem, para mulher, para jovem, para adolescente. Foi só um exemplo que eu dei numa conversa. E o que está nos faltando hoje é isso, é entendermos o coração, O coração da palavra do Senhor é a missão. Aquilo que ele nos mandou fazer, aquilo que ele nos deixou ali, faça. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos que fazer de fato isso. Eu acho que estamos em um tempo onde a igreja ela tem que despertar. Tem que despertar, mas tem gente fazendo. Foi o que o senhor falou, contribua. Para quem está lá, continue fazendo. Eu nunca vou na Amazônia. Eu escuto muito isso aqui em Maricá. Eu nunca vou, porque é avião, é barco, mosquito, é rede. Mas já que você não vai, contribua. Porque existem homens e mulheres que vão. Eles irão até os confins da terra. Não tem medo. Porque, como o senhor disse lá no começo da live, quando caiu lá, infelizmente, mas retornamos aqui, quando o Senhor Jesus ele me chamou, eu entendi, sabe, que não é para eu ficar preso. Não. É para que eu possa pregar o evangelho dele por onde eu for. Eu não estou preso a uma religião, mas eu entendi por que ele me resgatou, por que ele me chamou, por que ele morreu por mim na cruz, sabe? Então, a ideia é continuar indo, é continuar evangelizando, é continuar pregando, é continuar falando desse amor, desse Pai lindo e maravilhoso que nós temos, sabe? Eu, cada vez mais que eu ouço o Senhor falar, meu coração queima por missão. Amém. Porque eu vejo um homem que dedica a vida, para levar vida para outras pessoas. Pessoas que não têm internet, pessoas que não têm televisão, pessoas que não sabem nem como é que é o mundo lá fora.
mas nós estamos indo lá, o Senhor está indo lá pregar a palavra, ensinar sobre o Evangelho de Jesus. E o mais importante nessa vida não é ter, né, coisas dessa vida, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, onde muitas coisas acontecem, mas o mais importante é entendermos que fomos comprados, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E temos o direito a viver uma vida eterna, uma vida linda e maravilhosa com Deus Pai, né? Que nos criou, nos formou e nos chamou. E eu sou grato ao Senhor pela sua vida, pastor. Papai do Amém. céu continue te abençoando, te dando força, sabedoria. E que em nome de Jesus, como o pastor Gabriel disse, nós cremos que esse ano ainda o Senhor estará de posse esse dinheiro para comprar esse barco. Nós cremos nisso, estamos em oração, Amém. falando sobre isso. E Ele é o dono de todas as coisas. É Ele pode verdade. usar quem Ele quiser para fazer isso, porque Ele conhece o coração do Senhor, do seu pai, de sua mãe. E que cada dia mais o Senhor continue sendo assim. Amém? Amém. Deus abençoe, meu Amém. amigo. Uma benção, viu? Mas vamos marcar Já está. aí, o senhor chamar, e nós vamos conversar, contar um pouquinho do testemunho de vida. Sim, com certeza. É isso aí. Tá bom? Uma benção, com certeza. A gente já está encerrando, já são 17 horas e 15 minutos quase. Isso. Estamos encerrando. Deixa eu só fazer o fechamento aqui, falando mais uma vez sobre o Fala aí, projeto do pastor. Bar. Posso? 3 minutos. Amigos, já estamos encerrando essa live, tá? A iniciativa a partir do pastor Cristiano com o programa Boa Tarde, Espírito Santo. Por conta de alguns problemas técnicos, eu precisei iniciar a live aqui, ele entrou, mas o programa é dele. Para esse ano de 2025, tá? Nós estamos com um projeto muito grande, um alvo ousado, que é a aquisição do barco missionário para estar na Amazônia. Tá? Ao longo dos 25 anos que os meus pais estão ministrando, eles tentaram adquirir, mas não foi possível, porque é muito caro. R$ 250.000. Para a minha realidade hoje financeira, R$ 250.000 é algo que eu não consigo nem sonhar. Tá? Para vocês verem a distância da minha realidade para a aquisição do barco. Então, esse ano a gente está com essa data específica, especial, celebração de 25 anos, e temos, né, esse projeto, esse desejo no coração de adquirir o barco esse ano. O barco na região amazônica para a obra missionária e também para a vida secular é algo fundamental, algo muito importante. Tá? A região amazônica tem por principal via de locomoção a fluvial, e os barcos é o meio de transporte comum para se locomover lá. Então, a gente precisa de um barco para estar dando continuidade à obra missionária lá, dando continuidade, né, intensificando as missões que já acontecem e expandindo. A região amazônica são milhares de comunidades que ainda não têm a presença missionária, é um desafio, um campo muito vasto, muito grande. E o barco é uma ferramenta essencial para que a obra missionária avance lá. Então, depois eu vou estar deixando na descrição um pouquinho mais sobre o projeto, se você quiser contribuir, né, deixar na chave Pix, nosso contato para você fazer parte da nossa lista de transmissão, nosso contato para você pegar mais informações, né, se quiser fazer perguntas, enfim, vou deixar toda lá uma lista de informações para você estar participando desse projeto da aquisição do barco missionário desse ano de 2025 na região amazônica. Bom, ore por nós, se quiser participar, é bem-vindo e vamos em frente. Como o pastor Cristiano falou, o pastor Gabriel também falou, a gente crê que esse ano a gente vai conseguir esse ponto lá. Tá certo? Pastor Cristiano, obrigado, Deus abençoe. Amém, meu amigo. E até a próxima oportunidade. Aleluia. Gostaria de pedir o senhor para estar orando por nós também. Sim, claro, com certeza. Vamos orar. Senhor, que estamos nesse final de tarde com o nosso coração cheio de alegria. Pedimos, Pai amado, uma bênção especial para o meu irmão que está nos ouvindo, para a nossa irmã que está nos assistindo. Peço uma bênção especial para o pastor Cristiano, para a sua família, para todos os irmãos da igreja de Espraiado. Pedimos, Pai amado, que o Senhor venha nos dar esse barco, venha nos conceder essa ferramenta tão importante para a obra missionária na região amazônica. Pedimos que o Senhor abra portas, pedimos que o Senhor toque corações, pedimos que o Senhor faça o milagre, pedimos que o Senhor faça o impossível tornar possível para a glória do teu nome. E através desse barco, muitas outras vidas venham ser salvas, transformadas, impactadas para a tua glória através da tua palavra. Abençoe a nossa noite, abençoe as nossas famílias, olhe para as nossas necessidades, as nossas causas, Pai amado. Atende as nossas orações. No nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti
pedimos, agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Deus é bom. Querido, um abraço, até breve. Paz. Paz. Tchau, tchau. Tchau.